Por favor, Riso, pegue o estudo da FGV, vamos colocar aqui de novo. Tem um estudo da FGV de 2007 que mostra a relação entre a ausência paterna e cometimento de crime, especialmente por parte de menor. E a correlação é muito clara. Isso aí, ó, responde todos vocês. Estrutura familiar dos adolescentes da FEBEM, tá? A barra azul escura é FEBEM, a barra rosinha, a barra lilás, desculpa, é total do estado de São Paulo, e a barra cinza é estado de São Paulo com renda familiar inferior a R$100, ok? O que que tem? Veja, a correlação tá entre, desculpa, 70% calma, como é que é a barra vertical? Vai. Ah, dos adolescentes da FEBEM, 70% não tinham pai. Do total do estado de São Paulo que não tinham pai, era 28, 29%. E do estado de São Paulo com renda familiar inferior a 100, 48%. Entendeu? Então, assim, é bem nítido. É bem nítido o que a gente tá falando. Bem nítido. O cara sem pai presente na FEBEM, ou o cara presente na FEBEM sem o pai, é 70%. Isso é muito mais do que sem a mãe. A sem a mãe presente na FEBEM é só 26%, 26,5%. Isso é muito... É muito claro. E mãe falecida ou sem mãe e sem pai, todos baixos. Ou seja, a presença paterna, a correlação com a presença paterna é muito maior do que com a presença materna e também bem maior do que renda. É muito nítido. Assim, puta que pariu, é nítido, é cristalino. A figura masculina perto deste jovem, não importa a renda, mas normalmente onde haverá mais fragilidade, por exemplo, regiões tomadas pelo tráfico, onde há muita pobreza, a presença paterna masculina é fundamental. E essa não é só uma discussão brasileira. Essa é uma discussão presente nos Estados Unidos. Muitos autores negros tratam disso, porque percebem uma incidência maior de posturas ligadas ao crime dentro da comunidade negra americana. E você vai perceber que, conforme houve o processo de desconstrução das famílias negras nos Estados Unidos, esse fenômeno começou acelerar e se exacerbar. Então, poxa, o que nós faremos para mitigar isso? Claramente, construção de famílias tradicionais dentro do universo das famílias negras. A ideia da mãe solteira, que precisa ser desconstruída. Então, como levar cultura de família para a base social? Precisamos fazer isso. Isso é algo central. Por isso que planejamento familiar é fundamental. Por isso que presença do Estado é fundamental. Por isso que presença de organizações religiosas é fundamental. E aí entra o elemento cultural. Tá? O mainstream cultural brasileiro joga justamente nas camadas mais baixas da população o seu lixo cultural que exalta violência e sexo. Então quando você fica exaltando violência e sexo, em geral, sexo com novinhas, com moças que ficam muito chocadas com o poderio de um cara violento, você cria ali, onde as pessoas são mais fragilizadas, um caldeirão pra ter problema. É muito claro, né? Então você tem um lugar pobre, sem saneamento básico. Esse lugar pobre, sem saneamento básico, tem, vamos dizer, a maior parte das famílias não tem pai. Os jovens, né, não conhecem o pai não está presente em alguma medida. Esses caras recebem o lixo da indústria cultural brasileira. E nesse lixo da indústria cultural brasileira há a exaltação de uma cultura de promiscuidade e de naturalização do crime. Aí o crime está presente ali, te ofertando a possibilidade de ser parte dele. O Estado é incapaz de chegar lá e as leis são brandas, portanto o risco que você tem ao cometer um crime é baixo e a recompensa é relativamente alta. Aí querem ficar chocados que, nossa, o crime nunca para no Brasil. Lógico, existe uma indústria por trás do crime, que é uma indústria material, é uma indústria cultural. Então os fatores são muitos, mas muitos. E eu não vou ficar comprando aquele papo meio Luciano Huck. Não, é só, vamos pegar uns moleques dançando break, aí eles vão, não, cara. Vamos matar, vamos eliminar o problema. Crime organizado, destruir o crime organizado. Vamos prender, e muito bem prendido, os bandidos.
Todo mundo que é bandido, todo mundo com essas passadas, vai ser preso. Vai em cana. Vai. E o jovem? Vamos tirar eles desse ciclo. Vamos tirar o jovem desse ciclo. Definitivamente tirar o jovem. Esse jovem tem que ter um acompanhamento direto do Estado brasileiro, porque já que ele não teve pai, e a questão do pai é um fator fundamental na destruição da vida dele e do dano que ele gera pra sociedade, puta que me pariu. Tá ali onde o Estado vai atuar de maneira muito clara pra alterar a realidade do bairro, das famílias e deste menino. O problema é claro, o problema é correlacionado. No final do dia, é um homem jovem cometendo crime. No final do dia, o Estado tem que estar ao lado desse homem jovem. É um homem jovem. A gente sabe onde é, a gente sabe onde tá, a gente sabe de quem ele é filho. A gente sabe como atuar. Todo mundo sabe. Olha só, que legal essa estatística. Isso aí é dos Estados Unidos, né? São cidades de Ohio. Ok, nas cidades de Ohio. Relacionamento entre crimes violentos e percentual de mães casadas nas cidades do Ohio em 2023, tá? Então, na parte de baixo, na parte horizontal, quanto mais pra direita você vai, é basicamente o percentual de mães casadas. E na parte vertical, crimes violentos nas cidades de Ohio, ok? Taxa de crime violento de Ohio. Então, assim, lá no alto... Desculpa. Quanto mais alto é mais crime. Isso. Quanto mais baixo, menos crime. Quanto mais pra direita, mais casadas. E quanto mais pra esquerda, menos casadas. Quando você tem famílias em que as mães estão casadas, que é ali embaixo, no 90%. Vai lá no 90%. Onde você tem 90% das mães casadas, a incidência de crime é baixíssima. Baixíssima de crimes violentos. Agora, quando a mãe não é casada, dá uma olhada, sobe. A gente consegue pegar ali o nome dessas cidades? Pra gente olhar o perfil, vamos ver essas cidades? Primeira coisa que vocês vão perceber, assim, essa estatística é tão forte que se eu pegar a renda per capita da cidade com mais crime violento no estado de Ohio, vai ser muito maior do que praticamente todos os estados do Brasil, pra começar. Pra vocês entenderem, tá? Que é sobre isso, mais do que renda ou desigualdade. O Rizzo tá procurando ali, tá? O Rizzo vai procurar, a gente vai achar, é porque a gente vai põe no Google imagens dessa cidade a mais violenta e imagens da cidade menos violenta. Aí você vai entender. Qual o nome? Youngstown é o que? A mais violenta ou a menos violenta? Em Youngstown, 32% das mães são casadas, né? É pouco pra... Tem imagens de Youngstown? Eu queria ver renda per capita de Youngstown, ver a demografia. É isso Youngstown? Em Ohio? Puta cidade, velho. Olha isso aí. Cara, isso é a pior de todas. É uma das piores. Eu não disse exatamente a trecho que eu peguei. Peraí, deixa eu pegar. O Rizzo realmente tá apanhando ali. Vê a pior, eu quero pegar. Mas você vê um negócio. O estudo não fala da pior, ele só fala genericamente aqui, ó. Em Springfield, por exemplo, veja só, nos subúrbios de Cleveland, só pra entender, nos Estados Unidos, quando você fala subúrbio, você tá falando família rica, é o contrário do Brasil. Nos Estados Unidos, a família rica vai morar no subúrbio. Seria o equivalente a uma Alphaville em São Paulo. Então, onde as pessoas têm mais dinheiro, as pessoas tendem a se casar e ter famílias mais estáveis. E elas vão morar em subúrbios. Eu vou dar um exemplo. Meus pais moram num condomínio em Vinhedo. Você não vai ter mães solteiras morando num condomínio fechado. Condomínio fechado tem casas, você tem famílias constituídas normais. Os filhos delas não vão cometer crimes. Talvez crimes de colarinho branco, dado que estamos no Brasil. Alguns vão. Mas crimes violentos, não. A taxa de crime violento é muito menor. Vocês entendem que mãe solteira é coisa de família mais pobre? E que quando você leva certos comportamentos, como estabilidade na família, pai, mãe, filhos, a tendência é que a família vá toda melhor, a família aumente a renda dela, a tendência é que os filhos deem mais certo, o desempenho escolar melhora, o desempenho nos testes escolares melhorem. Uma coisa que esses estudos mostram nos Estados Unidos é que os desempenhos no SAT também têm correlação com isso. Cadê?
Vamos fazer um baita estudozão, somando um monte de estudos menores e fazer um videozaço pro Valete Plus? Sim, deveríamos. Isso aí é um tema central. Porque o Hiro falou, eu tenho uma teoria que o problema de cognição do Brasil é geracional e pandêmico, como se fosse algum tipo de doença que só existisse aqui por condições do nosso continente. Não é, Hiro. Não é. E acho que isso leva a um determinismo geográfico meio ridículo. As nossas condições, elas são bem claras. Você tem a formação da inteligência de uma pessoa é determinada majoritariamente por questões genéticas dos pais, e é natural. Eu estou, assim, a ciência diz isso, tá? Normal. Outra coisa que incide naturalmente, se a criança for muito pobre e não tiver alimentação no início da vida dela, ela não vai ter um bom desempenho cognitivo, porque o cérebro dele não vai ter um bom desenvolvimento. Outra coisa, a mãe e o pai não estar presente nesses primeiros anos da criança, presente a criança vendo, lidando, aquilo ajuda a formar conexões, ajuda a gerar relações de amor, confiança ali com aquela criança, para a criança não ser problemática, entendeu? Então, as doenças parasitárias que a criança pode ter se não tem saneamento básico também incidem sobre esse desenvolvimento na criança. Então, esses são os principais fatores, tá, para esse desenvolvimento. Por isso você vai pegar crianças que vieram da pobreza extrema, e essas crianças se tornaram inteligentes mesmo assim, entendeu? Não é que é assim, é só alimentação. E na verdade não é só assim, o cara não comeu como um rei na infância. Não, lógico, se comer como um rei é um pouco melhor, mas é um pouquinho, quase nada. O lance é se alimentar, o básico, do básico. Tá? Eu acho que assim, uma parte das pessoas não se desenvolve. Não adianta eu pegar uma pessoa brilhante do ponto de vista intelectual e desde a infância dela. Não adianta eu pegar um cara que pode ter um QI de mais de 120, tá? E aí na mais tenra infância eu pegar essa pessoa, não der pai, ela morar num lugar, uma espelunca, tá submetida a uma cultura horrorosa, ouvindo merda o tempo todo. Ela vai, por conta do fato de ter um cérebro melhor, ela vai performar melhor do que os demais. Em alguma maneira. Ou ela pode se tornar um Marcola, por exemplo, que claramente é um sujeito muito inteligente, mas que ele se tornou uma referência naquela operação do crime, entendeu? Agora, aquela pessoa, né, tende a não se desenvolver plenamente, mesmo partindo de uma base, vamos dizer, genética boa, porque, né, ela não está inserida numa família e tal. E o problema é o seguinte, nós temos que identificar porque essas pessoas existem, tá? Os outliers, achar eles nessas comunidades e tirar eles e levar para escolas melhores para essas pessoas darem certo, ok? Isso precisa ser entendido por todo mundo. O Guto tem um projeto muito claro sobre isso. O Guto quer pegar os melhores alunos que têm notas mais altas em escolas públicas, eles são identificados e aí você paga bolsas para eles em outras escolas. O Guto entrou com um projeto disso, porque dá para identificar e dá para transformar a vida desses caras, ou seja, esses caras não serão potenciais desperdiçados. Entendeu? A inteligência, assim como todas as outras características, a altura, sei lá, pense em características humanas. Ela tem uma dispersão que ela não é igual de pessoa para pessoa. Todo mundo é diferente. Todo mundo, um cara é mais corajoso, outro é menos corajoso. Um administra melhor estresse, outro não administra tão bem estresse. O Arthur, por exemplo, tem uma característica que é fundamental para o sucesso de um homem na vida, que é administrar bem o estresse. O Arthur sabe administrar muito bem o estresse dele. Eu não administro tão bem, né, o estresse, eu tô sempre estressado. O Arthur tem uma vantagem sobre mim nisso, entendeu? Outras vão ser, sei lá, coragem, não sei, autodisciplina, capacidade de resistir a estímulos de prazer. Todas essas coisas ajudam a determinar. Elas têm uma dispersão que ela não é igual de pessoa para pessoa. Agora, se você tem um meio social, uma cultura social, um arranjo destruidor, como é o arranjo social das periferias das cidades brasileiras, você me desculpa, cara. Mesmo um cara com grandes qualidades, sabe? Ele vai precisar de muita sorte para sair daquele meio. Muita sorte. Porque, assim, é tudo errado. Absolutamente tudo errado.